Quem primeiro nos trouxe a informação ontem do fim da perícia nos telefones de Daniel Vorcaro foi o analista Theo Cury, junto numa apuração também feita em conjunto com o âncora Gustavo Uribe. O Theo Cury volta agora por telefone com a gente, ao vivo, para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal e, claro, o que mais ele apurou nesse dia tão longo por lá. Theo, boa noite. Márcio, muito boa noite para você, para o Pedro Venceslau, ótima noite para quem acompanha a gente. Márcio, logo de cara, informação importante de que em instantes será sorteado um novo ministro para cuidar do inquérito que envolve as fraudes no Banco Master de Daniel Vorcaro. Informação complementar, que é importante mencionar do analista Matheus Teixeira. O ministro Alexandre de Moraes é um dos ministros que vai participar desse sorteio. A nota do Supremo Tribunal Federal é uma nota importante que traz uma série de acenos. Se blinda o ministro, mas ao mesmo tempo que blinda o ministro, também deixa claro que há uma mudança nos rumos desse processo. O Supremo Tribunal Federal, 10 ministros participaram dessa discussão. A primeira etapa dessa reunião foi uma etapa mais longa, durou cerca de 2 horas e meia. A segunda parte da reunião, muito rápida. E sai essa nota assinada por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em que fica definida a saída do ministro Dias Toffoli. Um ponto importante, deixa muito claro que não há suspeição do ministro Dias Toffoli, nesse caso, não há motivo para impedimento. Os ministros concordam nisso, reconhecem a validade de tudo que o Toffoli fez no âmbito desse processo ao longo dos 2 últimos meses. A gente está falando dos embates com a Polícia Federal, do escanteamento da Polícia Federal, do isolamento de investigadores, uma ofensiva em alguns momentos a autoridades do Banco Central. Isso tudo é reconhecido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Eles reconhecem a plena validade dos atos praticados por Dias Toffoli e de todos os processos a ela vinculados por dependência. É isso que é dito na nota. Expressam apoio pessoal a ele, respeitando a dignidade do ministro, bem como a inexistência de suspeição ou impedimento. Então, apesar dos constrangimentos, esse é um ponto importante, que vem sendo expressos ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, nos bastidores, os ministros publicamente, oficialmente, respaldam a atuação de Dias Toffoli, rechaçam qualquer tipo de motivo que justifique a suspeição ou impedimento do ministro. Diz que ele atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Ao mesmo tempo, e aí esse é um ponto importante, a decisão parte do próprio ministro Dias Toffoli. Nesse último ponto, Márcio, e um destaque para isso, o que motivou a saída dele do caso, mesmo não havendo na avaliação dele os demais ministros motivo para suspeição ou para impedimento. Está naquele penúltimo parágrafo, em que diz o seguinte: ele leva em conta a possibilidade de ele mesmo submeter à presidência do Supremo questões sobre o bom andamento dos processos e considerando os altos interesses institucionais. Isso acontece em uma pressão muito grande para que ele deixe o caso em meio à revelação mais recente de que ele é sócio junto com um primo e com um irmão de uma empresa que controlou com outros fundos um resort no Paraná. Prendeu essa participação, sim, é verdade. Tem um envolvimento de um fundo vinculado, ligado ao Daniel Vorcaro, que é investigado nesse mesmo processo que era conduzido até hoje pelo ministro Dias Toffoli. As revelações, as novas mensagens que surgiram puseram mais fogo e combustível nesse caso, e agora os ministros acolhem a comunicação de Dias Toffoli e um novo ministro será sorteado. Vai acontecer ainda nessa noite, provavelmente ainda durante a edição do CNN Prime Time, essa nova distribuição do caso para um colega de Dias Toffoli. Por que esse ponto é importante? E aí eu já devolvo para você, Márcio. Com o não reconhecimento da suspeição, os atos seguem válidos, as provas seguem válidas. A Lava Jato deixou isso muito claro. A partir do momento em que é declarado um juiz suspeito de conduzir um caso, os atos praticados por esse juiz são invalidados. Processos podem ser anulados. Essa foi uma alternativa tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que o Toffoli não é declarado suspeito,
não é impedido, os atos praticados por ele seguem válidos. Haverá somente uma transferência da responsabilidade pela condução da investigação. Esse é um ponto crucial, mantidas as provas, mantidas os atos praticados por Toffoli ao longo desses 2 anos.